Opa, beleza? Aqui é o Gleidson. Mais uma vez com a hora errada, 13h30. Tem que consertar essa hora, meu Deus. 22h15. Tá maluco. Coisa de doido essa hora, hein? Então vamos lá. É, no último vídeo, né, de estudo, encerramos o ano de 2024 estudando a teoria de Dow ali dentro do diário, né? Eu tava um pouco cansado também. Só como é, né? Trabalho o dia todo. Aí vem para os estudos à noite. É um pouco cansativo, mas tem que ser assim. Não tem outro jeito. As coisas são como são, né? Tem como mudar, né? Momentaneamente, as coisas são assim. Eu estou tentando mudar. A princípio não tem como mudar, mas a gente tenta mudar, né? Certo? Se é para melhor, né? Vale a pena. Enfim, é... falei que nós íamos começar a estudar os alinhamentos, né? Então vamos lá. O que são os alinhamentos? Os alinhamentos, eles são marcados nos gatilhos, tá? Eles são marcados nos gatilhos, ok? Então, todo gatilho tem sua máxima e mínima. 248. 248. Ele é um gatilho. Tem que ser marcada a máxima e mínima dele, tá? Isso aqui é um alinhamento. Aqui é a mínima e lá foi a máxima dele, tá? Show? Aqui é o ponto de chamado suporte dele, que é a mínima, e lá a resistência, ok? Então isso é o alinhamento. O alinhamento são linhas de suportes e resistências, tá? Só que marcadas nos gatilhos, ok? Então vamos pegar um movimento e vamos começar a marcar esses alinhamentos. Movimento, né? Todo gatilho ele tem uma fibo, né? Já falei sobre isso. Todo gatilho tem uma fibo. E todo movimento também tem uma fibo. E todo movimento começa com um gatilho, né? Que startou aquele movimento. Então vamos pegar aqui esse movimento. A gente está em julho de 2023. Vamos para janeiro de 2024 de novo. Só que agora a gente vai estudar os elementos. Janeiro de 2024, tá aqui. Certo. Então vamos traçar fibo. Não, vamos traçar fibo não. Traçar fibo. Traçar fibo. Tá aqui. Aquela linha vermelhinha de cima ele ficou mais fraca, né? Eu acho que é a tela, né? Isso é a tela. Isso é a tela. É a tela. Ah, não. Isso, tela não. Para definir como padrão. Show. Então, aí a fibra de alta iniciou nesse gatilho. Então, esse gatilho aqui foi o gatilho que startou a movimentação de alta. Então, ele merece um alinhamento, tá? Ele merece um alinhamento. Então, o alinhamento no diário, conforme eu aprendi, né, é marcado com a linha azul. Tem gente que deixa passando a linha para cá, é só clicar duas vezes na linha, ó, vai abrir a caixa de propriedade, extensão à esquerda. Aplicar todos, aí ela se estende, tá? Eu vou deixar estendendo assim. Não, eu vou deixar só daqui para cá, que é só esse movimento. Vou tirar. Aplicar todos, então ela fica só daqui para lá. Ah, não, quero deixar passando. Deixa passando. Clica duas vezes ali, né?
Clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse, abriu a caixa de propriedades, ok? Então vamos lá. Então esse gatilho aqui é o gatilho que startou a movimentação de alta. Se observar, ele está abaixo dos 50% da fibra, né? Essa linha do meio aqui é a linha de 50%. Vou colocar os níveis aqui, só para níveis. Mostrar níveis de Fibonacci. Pô, pareceu foi nada. Mostrar nível de Fibonacci, definir como padrão. Que isso? Vergonha. Níveis. A individualidade por tempo. Níveis. Vou mostrar, hein? Vou excluir essa aqui. Fazer outra. Nada. Esse preenchimento. Nada. Apareceu, hein? Sacaneou. Verdades. Ah, esquerda. Tá vendo? Fica mexendo. Então, isso aqui não tem muito relevância para esse operacional, tá? O que tem relevância é essa linha, é a mínima, a máxima e essa linha aqui, que é a linha de 50%. Então, por isso que minha FIBO fica marcado só essas três linhas, né? A mínima, a máxima e a região de 50%. Eu não deixo marcados os níveis, né? Não deixo marcar os níveis. Aí tem gente que marca a Fibonacci, aqui é o zero, ali é o 100, que é a fibra de alta, né? Aí ela faz retração, né? Tem gente que marca o contrário. Aí uns fala que tá errado, outro fala que tá certo. Tem gente que marca, não, que o zero tem que estar lá em cima. É uma confusão danada isso aí. Aqui, ó. Isso. Que aí quando faz a retração, né? Fez a retração na região de 30, de 25, 38, são esses níveis que está aqui. Aí aqui é região de compra, entende? Mas que para gente aqui, para esse estudo nosso, o estudo do candle a candle, né? O que vale é a região de 50%. É a máxima, a mínima e a região de 50%. Então, por isso que eu não marco essa linha, eu não deixo marcado esses níveis aqui, tá? São propriedades, né? Esquerda, não mostrar. Eu deixo desmarcado. Show? Então, vamos lá. Se observar, esse gatilho foi o gatilho que startou a movimentação de alta. E ele está abaixo do nível de 50% da FIBO de alta, tá? Então, a região de 50% da FIBO não precisa ser certinho nessa linha. Isso aqui eu já falei. Não precisa ser aqui, tá? Assim como esse gatilho 245, ele é um gatilho de continuidade devido ao pavio dele, ele é um gatilho. Então ele merece um alinhamento dentro dessa fibra. Assim como o 243 é um gatilho negativo, mas ele teve uma máxima que foi rompida, ele merece um alinhamento dentro dessa fibra, tá? Assim como o 248 tem uma máxima e uma mínima, merece um alinhamento, tá? Então, todos os alinhamentos que estão nesse diário, nessa movimentação do diário, a partir do 244, estão marcados. Está faltando marcar só a máxima e a mínima do movimento, né? Que são alvos, né? Aqui é alvo, eu posso marcar, vou pagar a FIBO agora, ó, só para eu poder marcar isso aqui. Isso aqui é um alvo de FIBO, que é a máxima. E aqui é um alvo de FIBO também, que é a mínima. Posso até colocar assim, alvo, mínima e FIBO. Show. Aí fica ali, ó, marcado ali do lado direito, ó, tá marcado aqui, ó. Tá vendo? E alvo lá, que é a máxima, eu posso até também colocar uma máxima de FIBO.
Show? Aí, esses são os alinhamentos levando em consideração essa fibra do diário. Eu não estou olhando lá o semanal, tá? Estou olhando só o diário. Como esse gatilho foi o gatilho que startou a movimentação de alta, esse gatilho aqui é o mais importante, é o gatilho que não pode ser perdido, tá? Não pode ser rompido. Aqui é onde entraram os compradores. Aqui foi onde startou a movimentação de alta, tá? Que fez essa fibra aqui, montou essa fibra, ok? Então, esses alinhamentos, a partir do momento que o preço começa a fazer uma retração, primeiro tem que romper o quê? A mínima 248. Então, aqui é meu primeiro ponto, pelo diário, pelo diário. Não vamos confundir. Pelo diário, essa mínima do 248 é o meu primeiro ponto de retração a partir do momento que o preço começa a fazer uma retração, certo? Então, pela teoria de Dow, né, pela movimentação do preço, o preço faz o quê? Uma movimentação quando a gente está no movimento de alta, ele faz movimento, retração, impulsão, tem que romper, impulsão, impulsão. Então, minha fibra está aqui, ó. Esse primeiro movimento, que é essa aqui, ó, 244 a 247. É o movimento em questão. Essa fibra tem como início o gatilho 244 e seus pontos de retração. Aí começa a retração, aí começou a retração. Aqui é o meu primeiro ponto, então ele poderia bater aqui, estourar o topo. Aqui é meu primeiro ponto de resistência, mas abriu onde? Abriu abaixo. Abriu abaixo. Passou aqui, passou nessa outra aqui e respeitou o 244. Ok? Tive que dar uma saidinha aqui que minha patroa me chamou aqui, pô, trouxe um café para mim, não posso recusar, né? Então, onde eu estava falando que eu tenho essa FIBO, então o preço começa a retração, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto de suporte para esse preço começar a subir. Se ele está, veja bem, quem usa FIBO de maneira diferente, né, que faz a marcação lá dos pontos de FIBO, eu vou pegar uma FIBO aqui, se bem que minha FIBO lá do TradeView também é diferente, é marcada desse jeito também, então não tem nem como. Com os níveis de 28, 70 e não sei quanto, não sei o que, pode usar, pode deixar, tá? Mas nesse operacional aqui, o que interessa para a gente é a região de 50%, topo e o fundo. Para poder delimitar a região de 50%, tá? Não é essa linhazinha aqui certinha nos 50%. É só para a gente ter ideia que o preço está na região de 50%. Nesse caso aqui, o gatilho principal está até abaixo dos 50%, tá? Mas vamos lá. Então, quando o preço começa a fazer a retração, esse é o primeiro ponto de suporte para ele ir lá pagar o topo. Abriu abaixo. Aí eu estava falando, né? Passou desse, travou aqui. Então, no momento que o preço fez uma retração, ele, no diário, no diário, ele fechou respeitando o ponto de 50%. Então, daqui ele poderia começar o movimento de impulsão dele, tá? Poderia começar o movimento de impulsão dele, ok? Agora vamos lá. Esse gatilho aqui, eu posso tirar a FIBO, né? Posso deixar a FIBO, vou deixar a FIBO. Esse movimento de baixa, de retração, ele deixou uma fibra de baixa, tá? Ele deixou uma fibra de baixa. Esse um eu vou passar a não considerar ele como gatilho, porque eu tenho gap. Eu tenho gap. Então, eu vou passar a considerar ele como um candle normal. Ah, mas ele tem um pavio aqui, mas não está maior que o corpo dele, né? Então, eu não vou marcar os alinhamentos dessa fibra de baixa
nesse gatilho aqui, tá? Não vou marcar, porque, desculpa, nesse candle, porque não é o gatilho. Eu poderia marcar gap, tá? Poderia marcar o gap, ok? Só que, a partir do momento que esse preço começa a fazer a impulsão do diário, ele encontra pontos de resistência dentro dessa fibra de baixa, tá? Começa a encontrar pontos de resistência dentro dessa fibra de baixa. Um deles é o quê? Pelo diário, são os gatilhos que foram rompidos. Tá aqui, ó, 245 foi um. O gap que estava aqui nem chegou a tocar lá no gap. Nem chegou a tocar no gap, né? Ele poderia ir lá tocar no gap e descarregar também, tá? Mas ele, a partir do momento que ele faz a impulsão, ele não ganha os gatilhos que foram rompidos pela movimentação de baixa, que passaram, antes era suporte, passou a virar resistência. Aí, ó, já respeitou aqui o 245, tá? Então isso aqui é só o início desse assunto de alinhamento, ok? É só o início desse assunto de alinhamento. Tá ok? Só para mostrar como é que faz a marcação dos alinhamentos aqui pelo diário para poder levar em consideração essa movimentação. Agora vamos olhar esse diário tendo os tempos menores. Vamos olhar. Eu sei que eu estou numa retração do diário, né? É isso? Eu estou numa retração do diário. Vamos ver como é que ele se comportou dentro dos tempos gráficos menores. Depois o assunto vai se prolongar, tá? Abriu aqui. Vamos lá. Vamos pro 10 minutos. Não sei se vai aparecer. Não vai aparecer. Oh, que pena. Mas eu posso chamar um replay. Vamos ver pelo 15. Ah, foi, 15 minutos foi. Que bom. Eu ia chamar um replay aqui naquela data. E, ó. Então ele abriu abaixo daquele gatilho do diário. Abriu abaixo. Ele chegou a fazer o rompimento do ponto do outro gatilho, do 200 do diário. Vou botar diário aqui, ó. Ele chegou a fazer o rompimento aqui do 245. Ó, ele fez o rompimento do 245 com 10 minutos. Aí retraiu a fibra que deixa aqui, ó. Deixa uma fibra de baixo, retraiu, impulsionou, rompeu. Retraiu de novo, aí rompeu, né? Quando ele volta, ele bate lá naquele ponto, ó. E vem em respeito do diário, o gatilho do diário lá que startou a movimentação de alta. Que foi o. Aqui, ó. Aqui, certo? Aí vamos voltar lá por 15 minutos. Ele vem, ele bate, ele tenta impulsionar, né? Ele tenta impulsionar a partir daquele ponto, não consegue, faz o rompimento e vem. Olha lá como ele já vira suporte, né? Ou já vira resistência. A partir do momento que ele foi rompido mesmo. Ele veio, para ele continuar a movimentação, ele teria que devolver esses pontos aqui. Aí ele vem, ó, olha o tanto de vezes que ele bate lá, ó. É. Aí quando rompe, ó, devolve, ó. No outro dia, já devolveu o ponto. Outro dia não, mesmo, no outro dia. Ele fechou abaixo, né? Esse dia aqui, ele fechou aqui no 38. Vamos ver lá o diário. Ele fechou aqui, ó. Fechou aqui, tá? Fechou aqui. Ele fechou até abaixo, ó. Fechou até abaixo. Ele até ganhou, ó. Tá meio. Aqui eu vou dar um zoom mesmo, bom, ó. Ele até fechou abaixo. Então ele rompeu, né? Ele rompeu o gatilho. Rompeu. Achei que não tinha rompido, né? Eu tava trabalhando assim meio longe. Então, pra mim não tinha rompido, não, mas rompeu, tá? Mínimo, mas rompeu. Aí vamos lá, por 15 minutos, né? Ele fechou aqui. Aí abriu outro dia.
Aí ele deixou aquele gatilho lá do diário negativo. Do gatilho não, aquele candle, né? Aquele candle que é o final do movimento da fibra de baixa, né? Que pega aqui do gap, né? Posso até colocar lá de cima, tá aqui, ó. Aí, deixa aí. Aí. Aí vamos lá no 15 minutos. Vê que ele tenta apagar a mínima do gatilho, ó, do diário, só que ele respeita aqui, ó. Esse ponto é um gatilho, né? É um gatilho que está dando essa movimentação. Ele respeita, ó. Aí ele tenta jogar pra cima, ele não rompe, ele vem de novo, ó. Ele não rompe o gatilho. E gatilho um do 10 minutos brabo. Aí, ó, aqui ele já ganha aquele ponto, ó, do diário. O positivo, gatilho positivo, ele já ganha. Tenta impulsionar aqui, né? A partir daquele ponto não consegue, aí rompe. Aí ele vem. Aí veja bem, ó, no 10 minutos, ó, ele já não ganha o ponto aqui dessa fibra. Aí entra toda aquela movimentação de fibra, né? Que já, a gente já viu. Aí vem, não ganha, não devolve, tenta impulsionar, ó, vê como respeita, ó. Aí ele vai buscar lá o próximo lá, ó. Vou buscar o próximo. Veio, rompeu, devolveu, aí veio buscar aqui. Olha a movimentação que ele fica fazendo nos alinhamentos. Tá? Rompeu o alinhamento, aqui ele rompeu, aí vira suporte, ele ainda tenta impulsionar, devolve, mas respeita o gatilho, aí fica ruim, né? Quem não vendeu aqui, aqui já fica ruim de vender. Aí veio, rompeu, tá? Aí que ele já, show, eu vou, fica brincando. Enfim, deu para entender a lógica do alinhamento, né? Eu vou excluir esses alinhamentos lá do diário, vou excluir e vou estender um pouco o assunto. Esses alinhamentos, eles servem como suporte e resistência, então obrigatoriamente eles são alvos, né? Eles são alvos. São alvos. Então, se você comprou aqui, sua proteção aqui, que ele pode bater aqui e estourar. Se ele rompe, ele tende a buscar o próximo alvo, né? Ele tende a querer subir mais, buscar o próximo alvo. Tá lá. Se ele não rompe lá e faz falhas, ele tende a vir jogar para cá de novo. Se romper, show de bola, vai buscar minhas mínimas. E aqui no caso ele teria um alvo aqui na mínima do 2 também, né? Mínima do um que é um alvo de fibra, rompeu, show. Tá? Aqui ele parou na mínima 241, né? Que é um gatilho também, né? Certo? Que a fibra azul morreu, a fibra que estava aqui morreu, estendeu para cá, parou aqui. Aqui é a melhor região de compra, né? O alinhamento, a mínima de uma fibra. Tentou jogar para cima, vê que ele não ganhou, devolveu um. Não devolveu, ele não fez uma falha, né? Aquela falha que eu falo que é gatilho ganhando gatilho, não fez. Ele respeitou. Mas como ele é um gatilho, ele tem que se pagar, ele se pagou. Fez o primeiro, no outro dia já abriu aqui embaixo, ó. Já ganhou o gatilho. Então, isso é a movimentação. O preço, ele anda de gatilho em gatilho, tá? O preço anda de gatilho em gatilho. Show? Ele faz toda essa movimentação de gatilho em gatilho, tá? Ok? É isso que ele faz. Aqui, ele abriu acima, rompeu. Não. De gatilho em gatilho. Ele sempre vai buscar os gatilhos. Tá ótimo? Foi? Então, nossos alinhamentos, eles são regiões de suporte e resistência e eles servem como alvos, tá? Show? E eles são marcados nos gatilhos, né? Esse gatilho aqui é o principal, né? Você pode marcar ele com uma linha mais espessa, ou você pode colocar aqui, ó, botar ponto supremo. Falando nisso, eu quero mandar um abraço aí pra galera do grupo de estudos, né? Que é o Carol, né? Eu mandei abraço no último vídeo. A Carol, inclusive, ela tem canal no YouTube aí. Eu vou postar o link do canal dela, tá? Ela ensina bastante lá o Profit, como é que mexe no Profit, né? É até bom, né? Para quem nunca viu, né? Nunca.
aprender algumas coisas lá, tá? Dá um abraço pra Thalita, Carlota, galera que estuda a Vera aí, tá? Tem a Thalita lá, a Dona Rose. Ela vai ficar bolada que eu chamo ela de Dona Rose, né? Então, mandar um abraço pra essa rapaziada aí. Valeu? Tamo junto. Alex, que vamos. Aí pode botar, ó, Alvo Supremo. Isso aqui foi Rogerão, né? A gente tava trabalhando, tava trabalhando, tava estudando, aí marcou ponto, alvo supremo, né? Alvo supremo seria o alvo da mínima da FIVO. Então, ponto de retração supremo. Aí, ó. Ponto de retração de supremo. Não pode perder esse ponto, tá? Show? Então, esses alinhamentos eles servem para isso. Agora, vamos falar de outra coisa. Vamos falar aqui da conjunção. Depois eu vou voltar para o alinhamento, tá? Não acabou por aí, não. Vou excluir isso aqui. Vou reduzir aqui. Então, vou colocar o tempo de 45 minutos, tá? Certo? Eu já falei sobre isso. Minha tela tem 7 gráficos. É, Aqui na parte de cima começa com 10 minutos, 15, 30, 45. Aqui embaixo eu tenho os tempos de entrada nas operações. É o tempo de refino. É o 1, 3 e 5. Então, eu vou passar a olhar para esses tempos de refino, 1, 3 e 5, a partir do momento que esses gráficos aqui de cima me derem uma informação, tá? Então, só a partir daí eu vou passar a olhar para esses tempos gráficos aqui de baixo, que são os tempos de refino. 1, 3 e 5, tá? Show? Na outra tela, vou mostrar outra tela aqui para vocês. Deixa eu minimizar isso aqui. Compartilhar outra tela aqui. Compartilhar. Tela 2. Tá aqui, ó. Acredito que está aparecendo aí, né? Na tela 2 eu tenho o 60 minutos. Ó, tô tentando pegar o negócio aqui, não consigo. Agora vai. Eu tenho 60, 120, 240, diário e o semanal, tá? Show? Esses alinhamentos ali que eu estava falando, é, eu costumo marcar do mensal, que não cabe aqui, não tem mais tela. Até cabe, né? Eu posso reduzir, eu posso colocar mais três. Se coube três lá em cima, eu posso colocar mais três aqui, né? Mas eu não coloco. Do mensal até o diário. Mas também tem os alinhamentos dos tempos 140 e 120. Tem do 10, tem do 15, tem do 30. São os ajustes, tá? Então eu costumo marcar os alinhamentos do mensal até o diário, que são os pontos de alvos, tá? São os pontos mais fortes, são os alinhamentos mais fortes. Tá ok? Show? Então, o preço ele começa a se construir, ele começa a se construir a partir dos 30 segundos lá, dos 10 segundos, 1 segundo. Só que a gente não vai operar 1 segundo, né? Ok? Não vai fazer isso, não vai ficar maluco, tá? Ele começa a se construir lá, tá? Mas a construção dele, nós levamos em consideração a partir de uns 10 minutos. Tá? A partir de 10 minutos, a gente começa a levar em consideração a construção dele, que é onde a gente trabalha os movimentos, tá? Só que nossa análise, ela é feita sempre
do maior, que no caso aqui, nessa tela 2 é o semanal que está nela, é o maior, mas poderia ter o mensal aqui, né? Ou seja, o maior que o semanal é o mensal. A nossa análise, ela começa do maior, que é o mensal, para os menores, tá? Só que o nosso monitoramento começa a partir dos 10 minutos para cima, entende? Então, isso aqui entra na explicação da conjunção gráfica, ok? Eu vou tirar da tela 2 e vou colocar o semanal aqui na tela um, tá? Deixa eu só apagar os desenhos. Então, ficou bem, acredito que ficou bem explicativo, né? A nossa análise começa do maior, que é o mensal. Vou colocar o mensal aqui só para mensal, pode começar do anual. Aí o anual, ó. Aí o anual, ok? Anual, mensal. Aí o mensal e o semanal. É só digitar o S ali, ó. Que aí já vai para o semanal, tá? E o diário que está aqui, ok? Então eu vou pegar a tela, retornar para a tela um, compartilhar aqui, tela. Show. Eu acho que já está aparecendo aí, né? Compartilhar a tela um. Show. Aqui eu maximizo, coloco aqui o semanal. Tá aí o semanal. Então vamos lá para 2024. Vamos começar a fazer as marcações nos nossos alinhamentos. Então, janeiro de 2024, top. Aí. Janeiro de 2024, eu tenho uma FIBO que veio aqui do mês de dezembro. 2023, é uma FIBO de alta, tá? Essa FIBO iniciou nesse gatilho aqui, fez rompimento com 51, rompeu. Então ela fez, ó lá, tá fazendo a teoria de Dow, movimento, retração, impulsão, fez uma retraçãozinha aqui, impulsionou a teoria de Dow aí. Teoria de Dow é movimento, retração, impulsão. Show? E o gatilho que startou a movimentação de alta do semanal, foi o gatilho semanal. Eu uso linha verde, né? Conforme eu aprendi, foi o gatilho 50. Então, ele, pelo semanal, era o primeiro ponto de suporte dessa fibra de alta. Esse era o ponto de suporte da fibra de alta. Tá? Ok? Aí tem pontos mais abaixo. É nítido que ele está acima da região de 50%, não é isso? Não é nítido? Então, vou voltar a falar. A linha é só para delimitar a região. Tá? O gatilho importante aqui pelo semanal é esse covardezinho aqui, o 50. A partir do momento que ele é rompido, começa a pegar para essa fibra de alta. Foi o que aconteceu, tá? Aí teria que vir um outro, devolver, trabalhar acima para poder fazer isso aqui, ó. Teria que vir um outro. Esse aqui, ó. Devolver, né? Aí o outro pretinho lá, ó, teria que fizesse o rompimento, teria que fechar aqui para poder respeitar, para eu pensar em compra, né? Porque se esse aqui fecha abaixo, ó, também começa a dar BO, né? Tá abaixo do gatilho que startou a movimentação de alta. Então, esse gatilho é o mais importante. Esse é o primeiro alinhamento que eu tenho nessa fibra, ok? Eu tenho outros alinhamentos nessa fibra? Tenho aqui, ó. Eu tenho o 49, esse 48, ele é gatilho. Aqui, ó. Por quê? Por que esse 48 é gatilho? Porque tem um gap. Eu falei que eu vou passar a considerar o gap? Passar.
Talvez eu mude depois, mas a princípio eu vou passar, ó, considerar. Tem um gapzinho aqui, ó, tá? Esse 49, ele é um gatilho pela característica dele. Ele é um gatilho. Então, esse 48, ele é um gatilho por causa do gap. Gap é negativo, movimentação contrária reverteu o movimento do gap, então ele é um gatilho. E ele está dentro dessa fibra de alta. Ele é um gatilho que ele foi rompido. Então, ele é ponto de pullback. Ele é um gatilho que ele foi rompido pelos 50. Então, ele passa a ser ponto de pullback para uma possível impulsão. Olha onde o 3 parou. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira. O próprio gap aqui, ó, negativo, o próprio gap negativo aqui, ó, ele é um gatilho. Tá? Poderia marcar ele? Poderia. Mas vou deixar só 49 aí, tá? Deixa só 49. Eu poderia marcar ali a abertura dele ali como gatilho gap. Máxima do gatilho gap. Poderia colocar assim. Botar uma linha ali, como alinhamento, e colocar máxima do gatilho gap. Tá? Os outros pontos são os pontos mais importantes da FIBO, né? Que é a máxima e a mínima. Show? Então, pelo semanal, eu tenho uma FIBO de alta. Eu tenho uma FIBO de alta. E essa FIBO de alta, ela pode fazer uma retração. Ela pode fazer uma retração. Vem aqui. Deixa eu pegar a setinha, tá? Ela pode fazer uma retração. E se ela fizer uma retração, esse aqui é o primeiro ponto de resistência, de suporte dessa fibra. Passou daqui, vem buscar os próximos, tá? Agora, esse preço, pelo semanal, ele foi construído por uma movimentação menor que ele. Menor que o semanal. Foi a movimentação de quem? Do diário. Aqui, ó. Construído pela movimentação do diário. Aí está entrando a conjunção gráfica, tá? Está entrando a conjunção gráfica. E esse diário, né? Ele também tem os pontos de alinhamento dele, os pontos de suporte dele e de resistência, que são os alinhamentos do diário. Vou marcar aqui. Agora, a fibra maior do semanal, ela começa aqui no 50, né? Na mínima do 50. Lá pelo diário está começando aonde? Eu posso ajustar, eu posso deixar aqui, ó, porque aqui eu tenho um gap. Tem um gap, ó. Eu posso deixar aqui na mínima 237, sem problema nenhum, tá? Ou eu posso jogar para cá, ó, ajustar a fibra para a mínima do 234, tá? Então, se eu for levar em consideração essa fibra amarela, deixar ela desse jeito aí, desse jeito, qual o ponto mais importante que eu tenho dela? É a máxima do 240, 234. Foi o gatilho que startou essa fibra lá do semanal, ó. Essa fibra lá do semanal, que ela estaria aqui, né? Se olhar só o semanal, ela estaria aqui. Ajustando lá pelo diário, ou seja, quem startou essa movimentação de alta desse semanal aqui, ó, pelo diário, foi o 234. Então, eu vou ajustar a fibra. Então, pelo diário, eu posso colocar aqui como linha azul, ó. Esse é o mais importante. Esse é o supremo, né? E pelo semanal, quem é o supremo? É esse aqui. É a máxima dos 50, tá? Então, ó, pelo diário, o supremo é o 234, ok? Doideira, né? Olha como 15 bateu lá embaixo. Ah, meu Deus. Enfim, é... certo? Só que dentro dessa fibra amarela, que é lá do semanal, ajustada pelo diário, eu tenho outras fibras, não tem? Tem outras fibras. Tá aqui, ó. Posso tirar essa amarela? Vou tirar essa. Não, vou deixar amarela. Então tem outras fibras. A primeira tá do 244 até aqui. Vou botar ela azul, azul claro. É a primeira fibra. A primeira fibra que eu tenho aqui. Certo? Então o que que o preço fez? Olha só a doideira. Quando naquela hora, no início do vídeo, tinha rompido aqui, não tinha?
Você até viu, né? Ah, rompeu, mínima rompeu. Achei que não tinha rompido, mas olhando direitinho, fez um rompimento. Cara, rompeu. Mas bateu aonde? Lá no Supremo Semanal. Vou marcar o ponto semanal Supremo. Aqui, ó. Ponto de retração Supremo. Deixar marcado aqui, tá? Show. Só olhar a mensagem aqui. Show. Então, esse 200 e esse um negativo, ele não tinha acontecido ainda. Eu tô só com essa marcação aí do semanal. Aí quando eu jogo lá pro diário, ó, eu tenho minha. Ó, sacanagem, apareceu de novo. Ó, quando eu jogo lá pro diário, para eu dizer que esse preço vem buscar pontos mais abaixo, cara, ele tem que romper essa fibra azul, ele tem que matar essa fibra azul. Fora isso, ele não vem. Então, minha primeira fibra do semanal pelo diário, dentro do semanal pelo diário, é essa daqui. Então, para me dizer que o preço lá no semanal vai jogar em pontos mais abaixo do que o ponto de retração supremo, ele tem que matar essa fibra, tá? Ele tem que ganhar esse ponto supremo, romper esse fundo aqui. Aí eu digo, ele vem buscar ponto mais abaixo. Aí eu digo, ele vem buscar ponto mais abaixo. Então, ele pode retrair o semanal em pontos mais abaixo, ok? Aí já está entrando na conjunção gráfica, tá? Então, eu vou marcar agora meu alinhamento pelo diário. Marquei aqui naquela hora, né? Só para mostrar, né? A mínima aqui. Tá? Eu tenho minha primeira fibra azul, né? E meu primeiro ponto de retração pelo diário é a mínima do gatilho. Eu não marquei a máxima e a mínima da fibra lá pelo semanal, tá? Mas deixa, ela tá amarela aí, deixa ela aí. Então, a máxima e mínima desse gatilho aqui são pontos de alinhamento daquele semanal. Ou seja, para romper topo tá evidente, né? Tem que romper a máxima daquele gatilho e a máxima da fibra. A máxima 248 e a máxima da fibra. Para vir buscar mais abaixo, tem que romper a mínima do 248, que é um gatilho de continuidade. Geralmente, quando é do dia anterior, eu marco o gatilho do dia anterior é azul claro, tá? Deixo com um azul claro. Só que eu não vou deixar azul claro aqui, porque vai acabar confundindo com a fibra que está azul clara, né? Ah, eu já até confundi, eu já nem sei onde estou clicando. Ó, graças a Deus. Show. Outro ponto de alinhamento, de suporte, que tem que romper para poder vir mais para baixo, é a máxima do 245. E o ponto mais importante é o 244. E tem esse ponto 243, que é um gatilho que ele foi rompido. Tá aí. É um gatilho, né? Ele está de cor contrária ao movimento anterior. Eu posso desconsiderar o 243? Posso. Por quê que eu posso? Porque o gatilho mesmo aqui é o gap, tá? Ele é continuidade do movimento, tá? Então, eu poderia marcar o gap aqui embaixo, tá ok? Poderia marcar. Então, eu vou tirar aquela linha 243, tá? Ele é um gatilho se eu desconsiderar o gap, e eu vou desconsiderar, se eu desconsiderar o gap, ou eu posso deixar ele como continuidade do gap. Aí teria que marcar aí o próximo que seria desconsiderado se não fosse o gatilho de continuidade, tá? Então, levando em consideração essa fibra, tem esses pontos, tá? Então, estão os pontos do semanal e os pontos do diário. Aí a mínima, vou marcar a máxima da fibra, tá? Aí o preço abre. No outro dia, o preço começa a trabalhar, ó. Aqui, ó. O que que ele fez? Ele rompeu aqui. Rompeu. Tá evidente, né? Ali, conforme eu dei o zoom naquela hora,
né? O zoom nesse ponto aqui, ele rompeu, mas ele respeitou quem? O ponto supremo lá do semanal. Ou seja, ele lá pelo semanal, ele está fazendo uma retração no ponto do semanal para ele tentar subir de novo. Tá ok? Agora vamos ver. Ele rompeu o diário, né? Eu até coloquei ali já, mas só que eu tinha colocado só o diário, né? O alinhamento do diário. Eu não tinha colocado o alinhamento do semanal. Aí começa a responder algumas perguntas. Pô, mas ele subiu, ele rompeu, mas subiu. Botar amarelo, amarelo. Então vamos lá, ele abriu esse ponto. Vamos lá por 15 minutos. É que eu quero deixar só esse dia e fazer essa movimentação. Vamos dizer, qualquer cliquezinho que é errado, ele já mostra os outros movimentos. Olha só, a partir do momento que ele rompeu, aí é toda aquela movimentação onde ele parou, ó, pô, certo? Em cima do semanal. Parou, aquele fez até um rompimento, mas ele devolveu, né? Um, rompeu essa fibuzinha negativa aqui do 31, rompeu a massa, aí ele foi lá, ó, buscar o do diário, fechou abaixo. Fechou abaixo do diário, mas fechou quem? Respeitando o semanal. Então, preço poderia jogar lá no topo? Poderia sim, porque ele respeitou o ponto de retração mais importante do semanal. Por isso que no outro dia ele jogou para cima. No outro dia ele fez isso, ó, jogou para cima. Aí entra aquela história, né, que eu falo do início. Eu tenho uma fibra de baixa aqui. Essa fibra ela tende a fazer a movimentação dela. Aí com o gap já abriu aqui embaixo, respeitou o semanal de novo, aí jogou para cima. Vamos ver lá, sendo 15 minutos, esse aqui. A abertura foi aqui, ó. Então, 15. Olha como respeita o semanal. Aqui ficou lateralizado porque ele está brigando entre o gatilho que foi rompido do diário e o gatilho que não foi rompido do semanal. Tá? Olha a briga de cachorro grande aí, diário e semanal. Aí o preço fica lateral, tá? Aí você compra aqui, você quer que o preço rompa tudo. Não, aqui é o alvo. Você vende aqui, você quer que o preço. Não, aqui é o alvo. Comprou aqui embaixo, você quer que o preço rasgue para cima. Não, alvo é aqui, filho. Não tem pra onde correr. Ou proteção 0 a 0, já que você sonha que o preço vai lá para cima. Ou parcial, se entrou com dois contratos, sai com um. Se entrou com 10, faz a parcial aqui. Tá? Se entrou vendido, aqui se protege no 0 a 0, faz parcial. Né? Olha a partir do momento que o semanal rompeu o diário, o que que ele fez? Rompeu. Ele faz o pullback, devolve de novo, vai lá buscar o diário de novo. Né? Aí entra toda aquela movimentação. Show? Então, esses são os alinhamentos. Vamos pegar um outro dia aqui, uma outra movimentação. É, Não, vamos continuar aqui mais um pouco, continuar um pouco. Semanal, diário. Continuar mais um pouco aqui. Mais um pouquinho, né? Conforme for, a gente deixa para um outro vídeo, tá? Então, quando começa lá a fazer análise, essas marcações são as que são feitas, porque o cara chega, o preço rompeu aqui, o cara acha que vai para, né? Gatilhão negativo, movimentozão negativo, já rompeu aqui, então vai descarregar. Não, é aqui, filho, não tem pra onde correr. Enquanto não romper isso aqui, ó, não tem pra onde correr, não. Tá? Põe aqui mais outro, vou botar outro dia. Ah, show. Foi lá, respeitou o gatilho que tinha sido rompido, né?
E no outro dia, ele descarregou tudo. Aí matou essa fibra, né? Só que essa fibra azul, ela tem os ajustes dela, né? Desculpa, ela se expande, né? Ela desce mais, né? Porque essa aqui morreu. Aí esses pontos aqui de alinhamento, quando eu for trabalhar o outro dia, o dia 4, eles já viram, por exemplo, esse 244 já vai virar ponto de quê? De resistência. Ah, já vai virar. Acima desse ponto, estou pensando em compra para buscar o próximo. Não é para jogar lá para cima. Porque para jogar lá para cima agora, já entra uma outra questão, já entrou a outra fibra negativa aqui, ó. Já entra a fibra negativa. E essa fibra negativa, ela tem os alinhamentos dela. Eu vou tirar aquele lá de cima, tá? Não que ele não seja importante. Eu vou deixar o 244. Esse aqui já foi testado, o 245. Foi rompido e foi testado. Quem não foi testado foi lá em cima, o 248, tá? Então, quando eu vou, eu já sei que eu estou abaixo do meu gatilho supremo semanal, do minha máxima, eu já sei disso, né? O diário já está trabalhando abaixo, ou seja, lá no semanal, ele já está fazendo isso, ó. Porque isso aqui é a primeira semana de janeiro, né? Eu estou com o semanal assim, deixa eu só aumentar. Tem que entender isso aqui. Eu estou com o semanal aqui, né? Com o supremo aqui. E eu tenho mais dois candles, né? Fino. Tem um aqui assim, né? Mais ou menos. E tem o outrozinho aqui, né? Que chegou até lá, né? Pequeno. E o semanal que está trabalhando, que está em construção, a partir desse do diário aí, ele já está assim, ó. Nesse dia 3, quando você abre lá o gráfico, ele está assim, ó. Negativo aqui, ó. Abaixo desse ponto aqui, ó. Do diário. Do semanal. E está no alvo de Fibo do 241 do diário. Certo? Aí entra uma questão que nós chamamos de ajuste do semanal. Esse 241, o 244, o 245, 248, eles são gatilhos de ajustes da FIBO semanal. Eles são gatilhos que construíram essa FIBO do semanal, eles são os ajustes. Então ele está, mesmo ele tendo rompido o semanal, ele está rompido, não, ele rompeu, mas não fechou ainda. Ele está trabalhando abaixo do nosso ponto supremo. Mas essa semana não fechou. Nada impede que essa semana aqui, ó, feche fazendo o quê? Isso aqui, ó. Ele abriu aqui, né? Nesse dia 3 ele já está aqui abaixo. Nada impede que o diário comece a ficar positivo, comece a gerar candles positivos no diário. E esse semanal faça isso, ó. Respeite o gatilho, feche respeitando o gatilho dele. Nada impede, né? Aí você vai ver que o semanal respeitou o gatilho dele e no diário lá tem várias fibras negativas. Mas no semanal está respeitando. Certo? Nada impede que aconteça isso a partir da mínima do 241, que é um ajuste do semanal. Ok? Então aqui, ó, esse 241, que é a extensão da minha fibra agora que eu passei para cá, ele passa a ser um ponto totalmente importante de alinhamento. Alvo. É um alvo de fibra, né? Um alvo de fibra, ó. É um alvo. Ele rompeu 243, eu falei que eu não ia marcar, né? Mas ele é uma mínima de uma fibra negativa por causa do gap, ó. É a mínima. Posso marcar a mínima da fibra que foi rompido? Posso, sem problema nenhum. Como alinhamento. Mas ele é um candle só, né? Ah, mas é uma fibra que foi rompida, é um fundo que foi rompido. Assim como o 244, só que o 244, ele, eh,
Calma aí, deu BO aqui na explicação. Deu BO, por quê? Aqui tem um gatilho, né? Já que deu BO, tá? Eu não vi isso aqui. Nossa, aí eu não vi isso aqui, tá? Como eu estou desconsiderando, eu estou considerando o gap como gatilho, esse aqui não seria o ponto importante, tá? Do diário. Não seria o supremo do diário, tá? O supremo do diário seria o gap. Mas eu poderia até deixar ele como extensão, assim como deixaria o 244 como extensão. Só para não ficar um negócio subjetivo. Aí, aqui não pode ser nada subjetivo, tá? Não pode ter nada subjetivo. Tem que ser concreto, né? Tem que ser algo válido, tá? S- Só que vai gerar muito conflito esse tipo de marcação, tá? Então aqui, ó, eu vou excluir, tá bom? Foi mal, peço desculpa. Eu vou excluir aqui essa máxima, vou excluir essa mínima e vou deixar a marcação só na máxima 245. A partir do momento que a gente começou a estudar aqui, levando em consideração que o 1 não existia. Foi rompido o 245, foi testado pelo 2, não devolveu e o preço rompeu o fibo azul que estaria no gap. Aqui, ó. Estaria aqui mais ou menos. Tá ok? Eu vou mostrar isso aqui porque que dá certinho, tá? Vamos ver se dá certinho. Vou botar aqui, ó, fechamento. Olha o fechamento desse candle. 136, 132, 730. Então, ó, 132, clica duas vezes, posição 132, 730. Então tá aí, ó. Aqui era a mínima da FIBO. E aqui, ó, era a máxima do gatilho, tá bom? Ele nem chegou a tocar. A máxima do gap. Era a máxima do gap. Tá? Só para ficar bem. Não tem algo subjetivo, já que eu não estou considerando a máxima do um como gatilho, nem a mínima do um como gatilho. Estou considerando o gap, tá? Então, eu tenho que marcar aqui e desconsiderar a máxima do 244, tá? Eu peço desculpa, tá bom? Então, aqui, ó, a abertura foi no 133.735. Então, aqui era o Supremo, 735. Pelo diário, aqui era o Supremo. Ô, meu Deus, o que que eu fiz? 133.375, rapaz. Dando mole. Isso aqui vamos fazer mais vezes, tá? Tá lá, ó. Aqui era o Supremo e aqui era a mínima da fibra de alta. Essa fibra azul, ela não estaria ali, ela estaria aqui, ó. Tirar o ímã. A fibra azul, ela estaria aqui, ó. Tá? Ela não foi rompida aqui. Aqui ele impulsionou por causa do semanal. Tá? Ele bateu no gatilho semanal. A fibra azul estaria aqui, impulsionou por causa do gatilho semanal. Não devolveu o gatilho que foi rompido, primeiro, né? Que nem chegou a tocar lá no gap. E veio e rompeu a fibra azul, dando um alvo no outro gatilho que é o 241, tá? Aqui, ó, esse 241 é a mesma coisa daqui, ó. Que eu posso deixar que tá bem próximo? Posso. Mas teria o gatilho gap aqui, ó. Opa, só para deixar tudo redondinho. Tudo redondinho.
Show? Então, como está próximo, eu vou deixar. Aqui é o alvo supremo dessa outra fibra. Tá aqui, ó. Bom, então, e a mínima está nesse fechamento aqui, a mínima da fibra, né, da próxima fibra. Está nesse fechamento aqui, ó. Então, fechamento 132.320. Então, ó, 132.320. Aqui. Oh, meu Deus. É um cliquezinho. Ah, estão doendo já. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o gatilho, gap. E aqui eu tenho o gatilho, gap. Eu tinha essa fibra azul. O preço fez uma retração lá no semanal. Lá na fibra do semanal, que é a amarelona. Retração tentou impulsionar, não ganhou aqui. Veio, matou esse azul, que é desse gatilho gap aqui. Show? Matou essa azul. Aí essa azul veio para onde? Ela veio para cá, para o próximo gatilho gap, né? Tá aqui, ó. Vem para cá. Tá ok? Então aqui, antes meu ponto supremo era aqui, ele foi rompido. A mínima da fibra aqui foi rompido. Agora aqui, ó, é meu ponto supremo pelo diário. Ponto de retração supremo. Rompeu não. Aqui é um ajuste do semanal dentro do diário. Rompeu não. Não rompeu, ele respeitou. Pode impulsionar? Pode. Mas para ele impulsionar a partir daqui, ele tem que começar a romper os gatilhos que ele rompeu, que passa a ser ponto de alinhamento. Então, dentro dessa fibra de alta aqui, ó, né, que ela passa a vir para cá agora, ó, aqui passa a ser o ponto dela, ó, dentro dessa fibra de alta. Eu tenho os pontos de retração que foram ganhos dessa fibra azul, né? Primeiro, tá aqui, que foi era a mínima da fibra, né, que estava aqui. Então, primeiro é aqui. Então, o preço tem que começar a trabalhar acima desse ponto para eu pensar em compra. Mas é compra de quê? De retração da fibra vermelha. É impulsão da fibra azul? É impulsão da fibra azul. Está no melhor ponto de compra. Ponto supremo. Tá? Então, para ele, né, impulsionar aqui, ele tem que começar a impulsionar e romper tudo. Ele não pode ficar parando aqui, né? Senão ele vai dar venda. Aí ele começa a impulsionar daqui, da mínima 241, respeita esse ponto, joga de novo, impulsionando a vermelha. Aí ele vem, ganha aqui, joga lá em cima, respeita esse ponto que foi rompido, que foi do gatilho gap, né? Mas o gatilho começa, respeitou, aí começa de novo. Aí ele já vai parar nos pontos de retração que está dentro da fibra vermelha. E quais são os pontos de retração que está dentro da fibra vermelha? O 2, né? O 2 é o ponto de retração, é o gatilho, tá? O 2 é o gatilho. Vamos ver se o 2 é o gatilho, pelo gatilho gap, né? Colocando o gatilho gap, aqui, ó. O 2 é o gatilho. O um não é por causa do gap. E aqui tem um branquinho, né? É um branco. Ou seja, esse 3 é um gatilho. Aí eu tenho ponto de pullback mínima do 2, né? Todos esses gatilhos aqui que foram rompidos. Tá aqui, ó. O supremo. O fundo da fibra que era aqui, da azul. Então eu vou colocar aqui, ó. Fundo rompido. Só para ficar fundo rompido. Gatilho. Rompido. Show. Aí eu tenho a mínima da fibra.
vermelha, né? Mínima da fibra vermelha, botar azul claro. Eu tenho a máxima, ele é um gatilho, né? Azul claro. Vou deixar assim. Show? Agora vamos ver como é que o preço trabalha esses pontos de retração no tempo gráfico menor. Tá ok? Então tá tudo marcado, tudo marcadinho, tá bom? O preço anda de gatilho a gatilho, tá ok? E o nosso ponto de retração supremo do semanal que já está marcado. Tá aí. Agora eu vou limpar todos os desenhos aqui. Tá aí a fibra vermelha, né? Que essa fibra vermelha, ó, ela até começa lá, né? Lá no gap. Aí ele veio, rompeu, aí veio para cá. Agora, a região de 50% dessa fibra vermelha está justamente aonde? Justamente aqui, ó. Essa é a região de 50. Esse gatilho aqui é o gatilho que foi rompido. Pelo diário, ele é o ponto mais importante. Logo depois aqui, ó, tem o semanal. Ou seja, o preço não pode voltar a trabalhar acima desse semanal, ok? Se ele voltar a trabalhar acima do semanal, ele tem que ficar acima do semanal. Então vamos ver o outro dia. Aí, ó. Parece loucura, né? Por que que ele abriu justamente em cima do gatilho gap? Do gatilho gap que tá aqui, ó. Vai falar, ah, não dá certo isso, a marcação. Cara, tudo é estudo, né? Tá aqui, ó. Onde ele abriu, ó. Aqui acima. Ah, começou a trabalhar abaixo, depois devolveu. Agora vamos ver esse dia lá pelos tempos menores. Vamos ver como é que ele se comporta nesses alinhamentos, que são os alvos. Para cima vira ponto de resistência, né? Os que estão abaixo vira ponto de suporte. Inclusive tem a mínima do 244, tá? É um gatilho, por quê? Por que que ele é um gatilho? Porque o gap aqui, ó, ele é verde. Ele é um gatilho, tá? Certo? Eu não marquei o 244. Show? E isso aqui, essa mínima, é um ajuste do semanal positivão, né? É um ajuste. Ok? Então vamos lá. Vamos por 15 minutos. Vou marcar lá no diário, que eu não marquei. Vou botar aqui, ó. Mínima, gatilho, gap de alta. O Supremo tá marcado, né? Ponto de retração Supremo. Que é até na abertura desse aqui, né? Não é nem na mínima. Eu deixei na mínima para ficar melhorzinho, né? Para marcar. Senão tem que clicar duas vezes. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Isso aqui não é feito 9 horas da manhã. Isso aqui é feito 8h40, 8h30. 8h40 já tá até muito apertado, tá? 8h20, 8h30 seria o horário ideal para fazer isso aqui, porque senão você vai fazer isso aqui 9 horas da manhã, você vai ficar maluco, tá? Então a pré-análise é feita antes. Então, fechamento, ó, vou jogar para o lugar certinho, tá? Abertura, né? 132.450. Então, ó, 132.450. Aí, ó, tá no lugar certinho. Agora vamos lá por 15 minutos. Já até apareceu outro dia aqui, é sacanagem. Ó, uma coisa importante. Eu tenho a fibra azul. Ela tá aqui até ela no topo agora. A fibra azul, porque essa outra azulzinha que ela foi perdida, né? Lá no início, eu falei
que as regiões de compra, a melhor região de compra de uma fibra de alta, no caso dessa azul, é a região de 50 e o fundo dela. Fundo dela. Inclusive, eu vou mudar a cor porque está confundindo com a linha azul do, do gráfico. Tá verde. Aí o verde confunde com o verde do diário. Tá roxo, tá? Aí, ó. Eu falei que as melhores regiões de 50%, azul claro, ajuda, azul claro, show. As melhores regiões de compra de uma fibra de alta é a região de 50 e fundo. Eu tenho venda aqui nesse ponto. Eu tenho venda aqui nesse ponto. Eu não tenho como vender aqui, meu Deus. Só se ficar abaixo. Aí eu tenho como vender, mas meu alvo é o próximo alinhamento. Mínimo 244, que é um ajuste, é um gatilho de ajuste do semanal. É um gatilho que foi rompido. Então, eu não tenho como o preço estar aqui, eu estar querendo tascar a venda aqui. Não tem como. Agora, se o preço retrai nos melhores pontos de venda, quais os melhores pontos de venda da Fibra Vermelha aí? Quais os melhores pontos de venda? É região de 50 e o topo. Aí eu quero vender aqui. É só pedir para tomar na cabeça. Não tem como, tá? Não tem como. Eu nem sei nem quanto tempo já de estudo tem aqui, mas vamos só matar esse estudo aqui desse diário 4. Como é que ele se comportou dentro do alinhamento, e depois vai ter mais estudos, tá? Dessas movimentações, desses alinhamentos. Parar aqui não. Preferência fazer o ano de 2024 todos, para ficar bom. Eu estou desconsiderando eu estou considerando o gap como gatilho, tá? Na próxima, vamos desconsiderar o gap e considerar só o gatilho aqui, que no caso seria o 41. Desconsiderar o gap e considerar o 41. Vamos ver como é que ele trabalha. Vamos fazer o seguinte, uma semana estudando o gap como gatilho e uma semana sem o gap. Vamos ver como que dá, qual a diferença entre um e outro. 15 minutos. Porque não chamo o 10 minutos, tá? Se eu colocar o 10 minutos aqui, não chamo. Eu queria chamar o 10 minutos. Foi o que eu falei. É, só olha para os tempos menores, 5, 3 e 1, depois que os maiores estiverem fechados, né? A partir de 10 minutos. Por isso que eu queria chamar o 10 minutos. Deixa eu ver se vem. Não vem, gente. Porra, sacanagem. Não vem. Aí ele para, ó. Ao 15 minutos, sim. 15 minutos já tem. Olha lá. Então, onde ele abriu, esses são os alinhamentos, né? Para cima, eles passam a ser região de resistência, né? Foram rompidos, eles passam a ser região de resistência, tá? Então, olha só, o preço abriu aqui, ó, olha onde bate, ó. Ponto de retração supremo. Bateu aqui, olha, ele abriu aqui, ó. Bateu lá, pum. Aí ele já descarrega, ele já rompe. Aí ele vem, respeita a mínima do gatilho do 10 minutos, do 15 minutos. Respeita a mínima. Ele faz um rompimento aqui, mas não rompe esse gatilho 3, ó. Porque esse preço, ele além dos ajustes que tem do diário, dos alvos do diário, ele tem as fibras internas a partir do 15 minutos. Então, nossa primeira fibra que está sendo trabalhada é essa fibra aqui, ó. É a fibra do negativa. Ela deu e só observa a partir do 10 minutos, depois do fechamento do 10 minutos. Aqui no caso está o 15. Então, sua primeira fibra negativa é essa aqui, ó. Aqui eu vou delimitar até a mínima aqui, ó, do 1. E nosso ponto de retração supremo dessa fibra negativa é quem? É esse aqui, o 35.
É o gatilho que startou essa movimentação de baixa da fibra amarela. Foi o 35, né? É a mesma coisa lá do diário, mesma coisa que foi feita lá no diário, no semanal, vale aqui no 15 minutos só. Olha onde o preço bate, tá? O preço veio, fez uma retração no diário, tentou impulsionar, né? Deu alvo na mínima. Esse aqui ainda tentou jogar para baixo de novo, mas não ganhou, porque aqui dentro tem um outro gatilho, é uma outra fibra, que eu quero saber se isso aqui é uma falha ou não, que o preço vai lá no diário. Por que que eu quero saber se isso aqui é uma falha ou não? Porque o preço vai lá no diário, olha só, olha a doideira, ó. O preço vai lá no diário, é um ponto forte, que foi rompido, tenta romper o fundo de um gatilho 10, não rompe, fecha branco. Então isso aqui pode ser uma falha para jogar em pontos mais acima. Quem vai me dizer se ele é uma falha é esse gatilhozinho aqui, ó. Ele não rompe o fundo dele. Eu não vou entrar nos menores, tá? O que que ele faz? Ele joga mais acima. Aí gera um novo gatilho aqui, o 5. É uma fibo, ele retrai, ó. Aí olha os pontos que foram rompidos, ó como ele respeita. Esse gatilho foi rompido, vira ponto de pullback, foi rompido, vira ponto de pullback, até ele dar alvo lá, ó. Deu alvo, tá? Ganhou 10 lá pelos menores, certamente ele ganhou 10 e bateu lá no diário, ó. O fundo rompido, tá? Então, além de você trabalhar os pontos do diário, você tem que estar trabalhando os gatilhos das fibras menores. Lá pelos 5, 3 e 1, certamente ele rompeu, aí foi buscar ponto mais acima, mas ponto mais acima, para ele ir para o topo dessa fibra amarela aqui, ele tem que rasgar esse azul aqui, que é o fundo rompido. É um gatilho que foi rompido. Senão ele não vai. Aí o que que faz? Do diário ele tenta de novo, ó. Bate naquele gatilho negativo do diário lá, 241, que é um ajuste do semanal. Daqui, ó, ele vai de novo, aí ele consegue matar a fibra amarela e ganhar esse fundo rompido do diário. Conseguiu aqui, pelo 15 minutos, dá para ver que ele conseguiu, né? Que ele ganhou, ó, tá? Quando ele volta numa retração dessa fibra, ó, ele até devolve aqui, ó. Aí ele já respeita quem? Gatilhos, ó. Ó, como ele já respeita. Não bateu aqui não. Não vê nesse aqui. Ele já respeita gatilhos, ó. Esse 37 não é um gatilho que foi rompido? Então ele tem que romper tudo, tá? Poderia até pensar em venda porque está abaixo do diário? Poderia pensar em venda. Só que a região de venda de um gatilho, de um movimento, ele é um gatilho, não é o fundo. Eu não vou vender aqui. Eu tenho que esperar ele retrair. Qual a melhor região de venda de um gatilho? Qual a melhor? De um movimento? A fibra vai para ele, né? Qual a melhor região de venda? Não é região de 50%, não é região de 50% e o fundo? Desculpa, rapaz, eu tô. E o topo, não é isso? Ele foi para cima direto, sem conversa. Ele até, certamente, ele pode ter dado uma venda. Esse paviozinho aqui, ó. Esse pavio aqui, ó, do 11, certamente é a venda dele, tá? É a venda desse movimento negativo, ó. Ele foi lá, deve ter batido no ajustezinho do 1 minuto lá, do 3, aí deu a venda. Mas só que tem a fibra sentido contrário também do 10, ó. Certamente respeitou um gatilhozinho dela, deu uma falha e jogou para cima de novo, ó. E tá acima do diário, até ele lá, ó. Aí, se observar, ó, essa fibra amarela aqui que tinha sido rompida, ó, pode ver, ó. Ela foi rompida aqui com um 8. Ela se expandiu, ela foi para lá. Eu posso botar lá. Aí eu tenho meus ajustes do 10 minutos, do 15 minutos. Um é aqui, né? Deixa eu ver se ele é negativo. Opa, parece. Ele é negativo, tá? Ele não é neutro. Então é um aqui. Esse gatilho ele foi rompido, não foi testado. Esse aqui foi rompido, não tem. Ou seja, para ele buscar aquele diário lá, ó,
ele tem que ganhar esses gatilhozinhos da fibra amarela. Se ele não ganhar, ele não vai, tá? Aí você vê que ele bate aqui, ó, e ele já. Você quem pegou, vem, quem gosta de trabalhar scalp, vai trabalhar scalp, pegou uma pontuaçãozinha aqui, bateu lá, vendeu. Não é bater e vender, não, tá? Tem, ó lá, ó, 100 pontos aqui, ó. Caraca, maneiro, né? Pagou 100 pontos, tá? Que foram os gatilhos que startaram a movimentação de baixa, né? No caso, o 18 foi o gatilho que startou a movimentação de baixa. Tinha esse 16 aqui, ó, que tentou fazer uma reversão, mas não conseguiu. 17 também, tentou reverter, pum, pum. Mas eles são gatilhos que não foram testados, eles foram testados agora, ó, né? O 18, inclusive, passou direto por ele, nem que brincadeira. Ou seja, você vende aqui, bateu aqui, você vendeu, você ganhou. Agora, bateu aqui nesse amarelo aqui, você perdeu. Bateu aqui, você perdeu. Tá vendendo? Não é chegar e bater lá e você vender, não, tá? Aqui é os menores que vão te dar essa informação de acordo com o fechamento dos maiores, tá? Aí vamos ver, ele tá indo, ó. Ganhou essa fibra aqui, ó, amarela. Agora minha próxima fibra passa a ser quem? Lá. Então, para ir para aquele topo lá, ele tem que romper tudo. Todos esses pontos, ó. Olha lá, o gatilho rompido, ó. Gatilho rompido. Esse gatilho rompido pelo diário, vamos ver qual é? É o 2. O gatilho rompido. Ele foi lá testar a mínima do 2. Viu como o preço anda de gatilho em gatilho? O preço anda de gatilho foi lá testar, ó, gatilho rompido. Tá? Outra marcação que não foi feita foi quem? A mínima do 245, tá? Esse aqui também passou batido. Tá? Mas essa mínima 245, ó, ela foi rompida aqui, ó. Se observar, ela foi rompida e ainda não tinha sido testada. Então aqui, ó, posso botar aqui, ó, gatilho rompido e dar o testado, tá? Vamos voltar lá para os nossos 15 minutos. E o preço fechou, 15, foi lá testar ele. E foi testar o máximo da Fibo, dessa Fibo. Ganhou essa Fibo aqui, né? Ela antes estava aqui. E a fibra vermelha tá aí, tá? A fibra vermelha é a fibona maior. Essa aqui já foi também. Essa fibra tava aqui, ó. Antes ela tava aqui. Aí foi rompida pelo 13. Vou buscar quem? A máxima do 7, que é a outra fibra. Agora, se esse 13, ele poderia até romper aqui, ó. Esse 13, ele poderia até romper o 15 aqui, ó. Fibra do 15, do 16 aqui, no caso, né? Mas se ele tivesse respeitado o alinhamento aqui, ó, que inclusive é a mínima do 7, nada impede dele fazer isso aqui, ó, para baixo. Ele poderia romper a mínima do 7, que é o gatilho supremo, né? Dessa fibra de baixo aqui, ó, amarela. É a mínima do 7. Ele poderia até romper a mínima do 7. Aí você estaria pensando que ele iria para o topo. Mas se ele não rompe o alinhamento semanal, que é o alinhamento supremo, ele não vai buscar lá. Não estou dizendo, ele não vai buscar lá, é muito. Como é que fala? É uma coisa muito fixa, né? Ele poderia bater aqui, retrair aqui e lá buscar também sim, tá? Mas a probabilidade dele não ir buscar o topo é muito maior, né? No caso, se ele tivesse feito isso aqui, ó. Botar verde, porque o tá branco, se ele tivesse rompido a mínima do 7, que é o gatilho supremo, tivesse respeitado aqui, ó. Se ele tivesse feito isso aqui, ó. O semanal. Aí ele estaria respeitando o ponto supremo do semanal lá, que o preço está trabalhando por baixo, vira região de resistência, né? Nada impede ele fazer isso, tá? Então, a partir desse topo aqui da Fibo, a partir daquele gatilho que foi rompido e não testado, tá dando uma confluência aí, né? Bom, uma confluência. Eu não vou ficar jogando fio para cima para dizer, ah, bateu na região de 50%, tal. Para mim foi o ponto. Para mim foi o ponto. É um ponto de venda. Ponto de venda
de uma outra fibo, né? Que foram ganhando as fibras aqui, ela vai aumentando. Então aqui é a melhor região de venda. Aqui, nesse ponto, é a melhor região de venda. Aqui, ó. Só que você tem que vender ali, ó. Você vai vender lá aquele gatilho negativo do 10. Sua proteção é na mínima dele. Porque não existe uma falha, eu vou falar sobre isso. E no alinhamento. Passou do alinhamento, ó. Aí ele vem pro próximo. Ele tenta brincar. Aí rompeu, vira aqui, lá, vira suporte. Vira resistência. Aí vem toda a movimentação de novo. Tá? Aí nesse dia aqui, que está sendo gerado, gera uma fibra de alta. Essa fibra de alta ela tem pontos já começa a gerar pontos de resistência. Aqui é um, não sei como é que tá lá no 60. Como é que vai estar no 60? É, 120. Ó, pontos de resistência, ó. Esse ponto é o ponto de resistência. 5, 4, tá? É tudo ponto de resistência. Então tá que o preço quando rompeu aqui, ó, ele vira o ponto de resistência. Tá ok? Então isso é o alinhamento. Isso são os alinhamentos. Eu sei que fica meio confuso assim de início, mas é bom ir treinando isso, tá? Pode pegar, marcar seus alinhamentos de um movimento e ver como é que ele trabalha quando ele chega nesses pontos de alinhamento, tá? Aqui, ó. Rompeu esse aqui, ó. Esse alinhamento, ó, como ele vira, ó. Pô, bateu nele, veio pra cá, né? Aí foi, pô. No outro dia já abriu aqui embaixo. Abriu aqui, ó. Aí ele vem, deu alvo aqui de novo no gatilho, ponto de retração supremo, ó. Que ele devolveu, veio. Bateu no fundo, na mínima do gatilho de alta, né? Do gatilho gap. Mínima gatilho gap. Olha como ele bate, como ele trabalha, né? Não é chegar nesses pontos e bater, ó. Aqui, ó. Aí ele rompeu, ele veio, ficou brincando aqui, ó. Olha só, com respeito. Rompeu, pô, peu. Show. Você estaria pensando em compra, já está trabalhando acima do semanal, né? Do ponto de retração supremo do semanal. Mas já abre lá embaixo. Olha como vem buscar. Abriu, pum. Rompeu aqui, rompeu. Vem buscar. Aqui já não tá mais. Já tem outros gatilhos, né? Já tem outros alinhamentos. Eu tô deixando aqui porque. Só pra gente ver como é que se trabalha nesses alinhamentos. Mas já tem outros, ó. Eu vou deixar a linha amarela aí. A seta amarela, mas vou colocar no diário lá, ó. Já tem outros gatilhos, ó. Vou gerar outros gatilhos. Tá? Tá ok? Então, o próximo estudo vai ser sempre levando em consideração o alinhamento, caiu uma semana, não, sei lá, 5 meses, 6 meses, para não estudar o ano todo, para não ficar muito massacrante, mas vai ficar aí estudando uns 6 meses, do ano de 2024, acho que tá bom, tá? Que aí vamos passar a colocar não só os alinhamentos do semanal, do diário, passar a colocar os ajustes menores, né, do 240, do 120, as fibras menores, né? Tá ok? Vamos ver onde ele bateu lá, né? Que eu marquei o semanal, né? Dentro daquele semanal, né? E esse semanal ele é um gatilho, né? Do gap. Ele é um gatilho. Então, graças a Deus, a marcação tá certinha. Parece que tem que mudar tudo. É, onde ele bateu, ó. Para ver que o ajuste, essa linha azul, é o diário lá, ó. Tu vê que para chegar na mínima do semanal tem que passar pelo ajuste do diário. Foi ele que travou, ó. Aí foi, ó. Já não ganhou. Foi. Ele até rompeu esse gatilho aqui, ó. Até rompeu esse gatilho. E ele parou em ajuste do diário, ó. Bateu num ajustezinho do diário aqui, ó. Abaixo do semanal supremo. Aí ele devolve o gatilho. Devolve esse gatilhozinho aqui, ó. Aí dentro dele tem os ajustes. Ele toma ali para baixo de novo. Aí a partir do momento que rompe, ó. Aqui num diário rompe. Vê que é muito doideira aquele ajuste do diário lá, ó. Aquele 200 e pouco, ó.
Olha o tanto que isso respeitou, meu Deus. Ninguém fecha, ninguém rompe, ó. O 5 não rompeu, 14 não rompeu, 13 bateu nele e foi pra cima, ó. Foi lá, bateu em cima. Coisa de doido, né? Que fechou respeitando, no outro dia ele já abriu, que ele já tascou ele pra cima de novo. Mas aí já tem esse gatilho. Ele rompeu, tem uma hora que rompeu. Aí sim, ele rompeu essa mínima. Mas mesmo assim existe quem? Assim como existe no diário aquele 241, eu tô viajando. Aí já é o cansaço já, né? Porque 241 tá aqui, o 240, né? Ah, já é o cansaço. E ali ele tava respeitando o gatilho supremo da fibra maior do semanal. É aqui, ó. É o gatilho supremo. O que eu tava querendo dizer é o seguinte, assim como existe esse alvo aqui, ó, 240, ó, o diário é um gatilho. Lá no semanal, ó, esse 49 também é um gatilho, tá? No semanal aqui teria uma marcação em verde. Ou seja, ele rompeu a mínima dos 50 aqui, mas não rompeu o, a mínima do 49, ó. Ele nem chegou a dar alvo, né? Nem chegou a dar alvo. Né? Não sei se tem algum ajuste lá pelo diário, mas coisa de doido. É a partir do momento que rompeu, ó. Quando ele volta, ele até rompe esse gatilho aqui, mas ele bate naquele supremo lá, ó. Aquele supremo do diário. Esse aqui, ó. Ó, o S aqui, vários S. Um ajustezinho, tá? Aí quando ele volta, ó, ele fica brincando aqui dentro, ó, desse ponto aqui, ó. Fica brincando aqui. Até romper, aí ele foi buscar ponto mais acima. Enfim. Marca um dia só. Marca um dia. Marca um movimento do semanal. Um movimento semanal e marca um. Pega uma semana aqui, ó. Pega um gatilho semanal. Vou excluir esse desenho. Pega um gatilho semanal. É porque o estudo ele é muito. Ele é muito. É muita coisa, né? Muitas nuances aqui. Então pega esse gatilho semanal. Aí, ó. Pega esse gatilho semanal e estuda ele. Como é que você estuda ele? Tem a máxima e mínima dele. Para cima, se romper a máxima, tem esse gatilho. 2. Se romper a mínima dele, tem a mínima dos 50. Mínima do 49. Show? Então é isso. Pelo semanal tá aí. Marcados os pontos. Tá? Esse ponto aqui, ó. Respeitou, respeitou. Então, ele tá válido, né? Respeitou uma vez. Respeitou pelo semanal, ou seja, ninguém tá rompendo. Esse ponto aqui, ó, já foi rompido, já foi testado, já foi até devolvido e rompido de novo. Então, só esse. Pelo semanal, estudando esse gatilho aqui, ó. Estudando esse gatilho 4 para estudar essa semana. Aí você vai lá no diário, marcar o diário. Tá aí, ó. Vamos lá no semanal. Vai estudar essa semana aqui, né? Essa semana aqui. Deixa o imã ligado aqui, ó, porque senão não fica certinho. Deixa o imã ligado. Então, essa semana fechou aqui, né? Vamos no diário. Pô, totalmente de fora do lugar. Vamos ver se foi aqui no 20. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Deve ter sido aqui, né? Fechou aqui. Lá no semanal. É, fechou ali isso. Tá aí, ó. Então você vai estudar o dia 20, né? Vai estudar o dia 20, porque aquela semana fechou aqui, né? Estudar o dia 20, tá? É isso de que eu estudar. Aí você tem que marcar os gatilhos do diário. Vai ficar muito grande esse estudo aqui, esse dia, esse vídeo.
Gatilho do diário. Tá aí, ó. Primeiro, né? Tem esse elemento. Tem esse elemento aqui, que é um gatilho. Esse 16 não é gatilho por causa do gap, tá? Então não vou marcar ele. Esse 17 é gatilho, então lá é alvo, tá? Esse 19 é gatilho pela natureza dele, né? Pelo formato, tá? Ele rompeu. Esse gatilho 19, ele rompeu. Mínimo ali, mas rompeu o 198. Aí tem a mínima, mínima, certo? Não é gatilho, tem a mínima 17. Esse não é gatilho, aí tem o gap, aí tem que marcar o gap aqui. Não vou marcar agora não, porque vou marcar só para fechar, abertura. 127.600. Tá? Aí, ó. Show? Eu vou estudar esse dia, ver como é que ele trabalha. Eu vou marcar. Olha lá, ó, como o diário fez rompimento. Então aqui, ó, acima disso aqui é compra, né? Vou botar azul. Acima desse ponto azul é compra. Aí você vai jogar lá pro diário, lá por 15 minutos. Abriu. Aqui no 1, ó. Abriu no 1. Abriu aqui, ó. Você já observa que tem uma fibra baixa, né? E ponto de retração suprema aqui, né? Dessa fibra de baixa, que é a primeira do 15. Então, o preço já bateu lá, ó. Já jogou para baixo. Aí deixou uma outra fibra positiva aqui. Tentou impulsionar, falhou. O que que fez? Jogou para baixo. Deu alvo aqui? Nem deu alvo aqui, né? Nessa mínima. Aí retraiu, ganhou o gatilho da fibra de baixo, da próxima gatilho. Ele ganhou o alinhamento, né? Mas ele ganhou esse gatilho? Não, falhou aqui, ó. Jogou para baixo de novo. Veio buscar aqui o ponto mais abaixo. Retraiu, aí tem esse gatilhozinho aqui. Aí quando você vê que ele não foi lá no alinhamento, é porque tem um gatilhozinho da fibra de baixo, né? Aqui, ó. 9 que é o supremo, do 15 minutos. Aí rompeu, ó. Rompeu, rompeu, rompeu. Show? Valeu? Então é esse estudo aí que tem que fazer, tá? Mas não precisa nem levar em consideração essas fibrosinhas menor, não. Leve em consideração as fibros, os alinhamentos, tá? O que que o preço faz quando chega nos alinhamentos, tá bom? Aí no próximo vídeo, vou estudar mais sobre isso, ok? Tamo junto, um abração, fique com Deus.